Você já parou para pensar o porquê a Bíblia diz que o coração do homem ele é mais enganoso do que qualquer outra coisa? A gente está cansado de ouvir isso por aí, mas às vezes a gente não tem nem a menor ideia do que isso significa e como isso está relacionado à nossa vida, não é mesmo? Mas a verdade é que você precisa, não somente por uma implicação bíblica, mas principalmente humana, você precisa compreender como funciona a sua mente. E por quê? Porque através de uma mente renovada é que você vai ser possibilitado a viver de fato uma caminhada cristã. Além disso, eu tenho que te dizer que se você anda por aí acreditando em tudo que você pensa, você pode acabar em ruínas. Eu não vim aqui ser sensacionalista e eu não estou fazendo de tudo para ganhar o seu like, mas a verdade mesmo é que você não deveria andar acreditando em tudo que você pensa. Quem que eu sou para falar sobre isso, não é mesmo? Se você está chegando agora, meu nome é Letícia Erdi, eu sou cristã e psicóloga e eu tô aqui para te ajudar a desmistificar a vida cristã cotidiana e eu quero muito poder te ajudar a alcançar uma vida mais plena em Cristo. Bom, o tema do nosso vídeo, se caso não tenha ficado claro, é: você não deveria acreditar em tudo que pensa. E por quê, né? Porque eu preciso te dizer que a sua mente, ela é, antes de mais nada, uma mente caída e oposta à vontade de Deus. Mas antes de explicar o lado espiritual da coisa, eu quero te fazer entender o que é a mente do ponto de vista científico e humano e como que a mente se desenvolve para te prejudicar. Pois é, a sua mente, amor, não está ao seu favor e eu já disse isso num vídeo retrasado e eu vim aqui para reforçar que a sua mente é falsa, ela não é sua amiga e você não deveria estar dando ouvidos para ela, tá bom? Na verdade, você deveria aprender a dar uma amarrada na sua mente e submeter ela a Cristo. E é isso que eu tô fazendo aqui. Bora lá! Por que que é importante, Letícia, eu compreender o funcionamento da minha mente? Não sou psicóloga, não vou trabalhar com isso, não sou psiquiatra. Pois é, como eu não me cansarei de dizer, a Bíblia diz que o povo perece porque lhes falta conhecimento. E conhecimento é o quê, gente? Conhecimento é poder, poder é governo, governo é domínio. Você pode estar aí vivendo uma vida complicadíssima, porque essa vida complicadíssima é fruto da forma como você pensa. E não, eu não vim aqui dar uma de coach e te falar que você precisa mudar o seu mindset, mas eu vim te dizer que você precisa aprender a lidar com a sua mente. E é sobre isso que eu vou te falar agora. Bom, por que eu devo aprender a compreender a minha mente? É porque a nossa mente molda a nossa realidade. Sim, a forma como nós vamos perceber e interpretar a nossa realidade é fruto daquilo que nós pensamos. E a nossa mente, ela influencia as nossas emoções, que influenciam os nossos comportamentos. E aí, o que é o interessante, né? Pecados são o quê, pessoas? Pecados são comportamentos que desagradam o nosso Senhor. Então, a sua mente, ela é aliada de quem? Se ela é caída, a sua mente é aliada do coisa ruim, às vezes, né? Então, vamos lá. O que são os pensamentos? Pensamentos são criações das nossas mentes e eles são moldados pelas nossas experiências de vida. Conforme você nasce, você vai vivendo um monte de situação e isso vai construindo uma estrutura mental que nós chamamos de pensamentos. Pensamentos é aquilo que nós vamos ter de resultado das nossas experiências. Podem ser as experiências lá fora, mas quando você é um bebezinho, as experiências são aquelas aqui dentro. Então, o desconfortinho da barriga que faz o bebê chorar, isso vai gerando os primeiros pensamentos, né? Os pensamentos primitivos de desconforto, tem alguma coisa errada, e os pensamentos eles começam a nascer então desde que você é um fetozinho lá na sua barriga, que você já tem vida ali, tá bom, gente? Já tem vida ali, e aquilo começa a se desenvolver e os pensamentos eles então começam deste lugar. São pensamentos que não são
rebuscados, refinados como os pensamentos que você tem agora. São pensamentos primitivos, intuitivos, mas eles já começam desde que você está na barriga da sua mamãe. Conforme nós vamos vivendo, esses pensamentos eles vão se refinando. É só você pegar uma criança de 2 anos, quando ela começa a falar, você vê que ela tem um pensamento limitado. Mas essa mesma criança vai crescendo, 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 e depois ela vira um erudito, um acadêmico capaz de compreender e interpretar assuntos complexos demais. Pois é. Pensamentos são construções mentais. Só que, o que acontece com esses padrões de construção mental, os pensamentos? Nós vamos vivendo as nossas vidas e nós vamos passando por uma série de eventos, bons e ruins, né, gente? Porque quisera eu que a vida fosse esse mar de rosa todos. Mas o que acontece é que você vai experimentando situações desagradáveis, situações traumáticas, então você vai construindo pensamentos positivos e pensamentos negativos. E são esses pensamentos que vão ser a lente que você vai usar para interpretar a realidade ao seu redor. Então, por que você não deveria confiar nos seus pensamentos? Primeira coisa de tudo que eu preciso te dizer é que os pensamentos não são fatos. Fato é, por exemplo, eu estou aqui sentada nessa cadeira gravando um vídeo para você. Você consegue ver, atestar isso através desse vídeo, e qualquer outra pessoa também conseguiria chegar a uma conclusão de que eu estou aqui vestida, sentada numa poltrona, falando igual doida para uma câmera. Qualquer pessoa chegaria a essa conclusão de que eu estou falando com uma câmera na minha frente. Mas você percebeu que falando igual doida não é um fato, é uma interpretação. Porque eu estou brincando que eu estou falando igual doida, mas outra pessoa poderia estar pensando que, nossa, ela está ali para se achar. Não, ela está ali para compartilhar uma informação e me ajudar. Então, os nossos pensamentos, eles não fazem uma leitura crua da realidade. Então, eles não são fatos. Fato é aquilo que eu chego à mesma conclusão, outras pessoas vão chegar à mesma conclusão também. Mas os pensamentos não fazem isso. Os nossos pensamentos influenciam a nossa interpretação. E o porquê é importante você saber disso? Por quê? Porque muitas vezes você está aí sofrendo por coisas que não aconteceram, só aconteceram na sua cabeça. Parece loucura, né? E é mesmo, gente. Porque muitas vezes eu estou chateada com o outro, e aí eu vou contar pra alguém, e e ele fez isso e aquilo, e ele falou assim, assado. Aí chama-se a pessoa, né? O acusador lá, a pessoa que fez o mal pra você. E aí ele olha pra você na sua cara e fala assim, não foi isso que aconteceu. Aí você tá pensando que eu sou louca? Não, eu não tô pensando que você é louca, mas eu tô pensando que os pensamentos que você está acreditando, eles não são fatos. Você construiu essa realidade na sua cabeça a partir do quê? Daquelas experiências de vidas que influenciaram a construção do seu pensamento. Então é muito importante você não acreditar nos seus pensamentos, porque eles não são fatos. Ponto número 1. Ponto número 2. Como eles não são fatos e eles têm esse viés de interpretação pessoal, como eu acabei de dizer, eles distorcem a realidade objetiva. Isso, gente, não pense que você é malvado ou que a outra pessoa que tá falando que não foi bem assim e tá fazendo você passar de mentiroso, que essa pessoa é malvada também. Não, nós não temos consciência, a nossa mente faz isso na surdina, a gente não fica sabendo. Ela age porque ela quer e você não vai controlar ela. Por isso que eu tô aqui te explicando que a sua mente distorce sim a realidade. Por quê? Porque existe o dado objetivo que eu acabei de falar, eu estou aqui sentada e tudo bem, e existe a sua forma de interpretar aquilo, que nós chamamos de vieses cognitivos. Os vieses cognitivos, eles são os atalhos que a nossa mente usa para chegar naquele caminho. Então, por exemplo, viés de generalização. Nenhum homem presta. Você teve uma experiência ruim com um cara que te traiu, que sacaneou você, e de repente nenhum homem presta.
Aí, o próximo carinha que se aproxima de você pra ter uma fé, te paquerar ali, você vai desconfiar dele, porque nenhum homem presta. Não! Aquele cara anterior não prestava, mas você não conhece esse. A sua relação com aquele outro não era a realidade última, era a interpretação daquele evento. Então você faz o quê? Você está distorcendo a realidade através de um viés de generalização. Então, o seu pensamento distorce a realidade objetiva. Os seus pensamentos não são neutros. Não, amor, você não é imparcial. Na verdade, você é bem parcial, sim, e não vai fazer no santo, porque você vai tender a puxar o negócio pro seu lado mesmo. Seus pensamentos surgem de crenças que foram construídas das suas experiências de vida, e isso faz com que você busque essas informações, igual eu acabei de falar do viés de confirmação, que vão reforçar aquilo que você pensa. Então, você não é imparcial na forma como você pensa. Ser imparcial é eu ser capaz de me suspender, uma coisa que a gente trabalha muito na psicologia, que é a suspensão das crenças e valores do terapeuta, para que ele possa se colocar no lugar daquele que está falando com ele, do seu cliente, do seu paciente. Então, se você não é um terapeuta, meu amor, muito provavelmente você não vai nem saber do que eu tô falando. Pois é, a gente chama isso de suspensão eidética. Nem eu achava que eu seria capaz de lembrar dessa palavra. Suspensão eidética é minha capacidade como terapeuta de suspender as minhas crenças e os meus valores e entrar no universo do outro como se eu fosse o outro. Nós não sabemos fazer isso via de regra na vida real. Os seus pensamentos não são neutros, eles são parciais e eles estão a seu favor. Às vezes é um favor de forma negativa, mas eles vão corroborar com aquilo que você pensa sobre si mesmo e o mundo. Mas o ponto para você não sair aí acreditando em tudo que você pensa é porque pensar é um hábito. Tem um trem aí na sua mente, no seu cérebro, que se chama gânglios basais. Essa estruturinha aí, esse conjunto de estrutura, é responsável por aquilo que nós chamamos de piloto automático. Ele faz com que você seja capaz de construir hábitos comportamentais, mas hábitos de pensamento. E por que esses gânglios basais, nossa gente, estou muito chique falando, né, cientificamente. Esses caras, eles fazem isso por quê? Para consumir energia, o menor nível de energia possível. O seu cérebro, ele foi programado para ser preguiçoso de propósito. Por quê? Porque ele vai consumir menor energia para aquilo que são rotineiros e hábitos, para poupar energia para atividades complexas. Então, ele vai construir uma estrutura de pensamento automático para que quando a sua mente for acionada de fato para resolver problemas complexos, ela tenha energia para isso. Só que vamos lá, os seus gânglios basais, eles não sabem diferenciar o que é positivo do que é negativo. Ele simplesmente pega aquilo que é repetido frequentemente e ele transforma num hábito para você. Então, muitas vezes você criou um hábito de pensar negativo. Você criou o hábito de pensar com insegurança, você criou o hábito de pensar com ansiedade, você criou o hábito de ser depressivo, você cria o hábito de formas de comportamento e formas de pensamento. E as duas coisas estão ligadas. A forma como eu penso influencia a forma como eu me comporto. Agora que eu te trouxe uns pontos sobre o porquê você não deveria confiar na sua mente, eu quero entrar um pouco com você no porquê é importante você compreender o que a Bíblia diz sobre a sua mente. E aí a gente vai voltar lá naquele texto que eu abri o vídeo dizendo sobre o coração ser enganoso, que está em Jeremias 17, versículo 9. Pega aí um papel e uma caneta e anota esse versículo que você já acha que já deve às vezes até saber de cor. Mas se você não tem uma Bíblia de papel, não desliga esse vídeo não, porque a gente vai ler junto. O Lucas, ele é maravilhoso, ele descobre uns paranauê aí e ele vai fazer essa tela ficar escurinha e vai aparecer aqui o versículo para você ler comigo, tá certo, Lucas? Bom, vamos lá. O Lucas tá aqui dando joia. Vamos lá. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Legal que a resposta vem em seguida. Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com suas ações.
Cara, quando eu tava montando esse roteiro, eu preciso dizer que eu chorei. Sem mentira. Eu sou muito emocionada, eu sou muito emotiva, eu sou muito entusiasta. E eu chorei, sabe por quê? Porque eu acho incrível como Deus é soberano em todas as coisas. E como que um trem que foi escrito há trocentos mil anos antes de Cristo, ele é tão verdadeiro hoje quanto ele foi no dia quanto foi escrito. A gente está falando de uma época onde nem se sabia o que era psicologia. E já existia um cara chamado Jeremias falando que você não deveria confiar no coração humano. Por que coração? Porque antigamente, se você parar para pensar até hoje, a primeira coisa que se altera frente a uma emoção é o seu coração. Os seus batimentos cardíacos, eles ficam desregulados, ou eles aceleram, eles ficam meio assim, né? Dependendo de se a pressão baixa, parece que os batimentos dão uma caidinha e tal, mas justamente porque essa alteração acontecia aqui, eles acreditavam que o centro de governo do corpo humano era o coração. E olha que interessante, toda vez que a Bíblia for falar do coração humano ou mente, nós estamos falando do homem interior. Certo? Então nós estamos remetendo aos nossos pensamentos, à nossa mente. E lá atrás já existia um cara chamado Jeremias te falando que Deus havia dito que você não deveria confiar no seu coração, porque ele era extremamente enganoso, mais do que qualquer outra coisa. Isso nos mostra que existe uma tendência natural do nosso coração a se desviar da verdade. E ele está mostrando para nós que o nosso coração, ele é o quê? Ele é imprevisível. Ele manipula, ele maquia as nossas emoções, as nossas motivações. Paulo, ele é o escritor que mais vai tratar sobre a mente humana do ponto da perspectiva bíblica. Paulo, ele era um fariseu. E ele é um cara super entendido da lei do Velho Testamento. Aqui que está no comecinho da Bíblia. E tudo aquilo que podia e não podia fazer. Paulo manjava muito disso. E ele é chamado por Deus para pregar à igreja e principalmente, né, aqueles judeus que eles iam se converter ao cristianismo e principalmente aos gentios. Gente, hoje é muito fácil pra gente pensar de uma perspectiva cristã, porque nós estamos aqui em 2024, né? Teoricamente, 2024 anos depois que Jesus veio aqui, a terra morreu, ressuscitou e foi aos céus. Então nós temos muito conhecimento construído, revelado, nós temos a Bíblia. Só que você precisa voltar lá atrás, numa época onde isso não existia. E tudo está sendo construído do zero. Então vem um cara chamado Paulo falar assim, você precisa renovar a sua mente. Ele está pregando para a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja que ia fundamentar toda a estrutura da nossa fé. E ele recebe revelações incríveis da parte de Deus. E ele diz o seguinte, você não vai ser capaz de se apoderar das coisas do alto se você não tiver uma mente renovada. Porque até aquele momento nós entendíamos que nós precisávamos fazer para sermos filhos de Deus, né? Então aqui, ó, eu tenho o Deuteronômio que eu abri aqui, então assim, ó, a entrega do dízimo, cancelamento das dívidas, cerimônia disso, cerimônia daquilo outro, e Paulo chega e fala assim, nada disso. Nada disso. Isso já foi finalizado em Cristo, foi concluído em Cristo. Aí o povo da época pensa assim, meu, que cara louco, não é assim. Só que qual que é o ponto da pregação que Paulo bate muito? Para você viver o que Jesus veio para dizer para você que você poderia viver, você vai precisar de uma mente renovada. E então é muito interessante porque Paulo ele vai trazer explicações muito incríveis a respeito do funcionamento da mente e sobre como a obra do Espírito Santo só seria possibilitada por meio de um entendimento correto das Escrituras. Eu sei que esse conteúdo tá ficando um pouco denso, mas compreender a mente é complicado mesmo, tá? E eu não tô te trazendo um conteúdo cheio de bobagem, de bobeirinha pra você dar aí risada e tal. Eu quero te trazer um conhecimento que verdadeiramente vai libertar você e vai te possibilitar viver uma vida melhor em Cristo. Então isso aqui, gente, é uma aula mesmo, isso aqui é uma palestra
pega papel, caneta, volta o vídeo se precisar, volta aqui quantas vezes você precisar, porque isso que eu tô falando pra você é a possibilidade de você viver algo realmente novo de Cristo sobre a sua vida, certo? Se você tá gostando desse vídeo, eu vou te pedir pra você já dar um like, tá bom? Já comenta aqui pra você não ir perdendo seus insights, comenta seus insights aqui. Eu respondo, gente. Eu respondo até quem fala bobeira. Por incrível que pareça, tá? E eu vou responder você e eu vou amar discutir com você sobre o que você pensou. Então, eu quero muito que você me dê aqui o seu like, comenta aqui pra mim e encaminha, pelo amor de Deus, pra quem você já sabe que tá aí lutando com a mente. Mas vamos lá. Romanos 8, versículos 6 e 9. Cara, eu sou apaixonada com Romanos. Romanos, ele na verdade Você lê os evangelhos e depois você tem que vir aqui e ler Romanos, porque Romanos é um resumo de tudo que existe na Bíblia e por que tava dando tudo errado, por que tava dando tudo cagado e a gente ia morrer. Aí ele fala, não, agora a gente vai viver. É muito incrível Romanos e existem versículos muito pontuais para o funcionamento da nossa mente em Cristo em Romanos. Vamos ler Romanos 8, do versículo 6 até o versículo 8. Abre aí ou anota aí, mas não desliga esse celular, esse vídeo, no nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos ler. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Cara, putz grilo. Eu amo isso aqui. Sabe por quê? Eu fico emocionada, porque isso daqui reforça exatamente tudo que eu acabei de te falar do ponto de vista científico. O porquê cientificamente você tem uma mente caída que nunca vai agradar a Deus e nunca vai te possibilitar a viver uma vida em Cristo. Por quê? Porque você cresceu aprendendo a operar na carne. Pode ser que você tenha crescido num berço cristão, com pais verdadeiramente, genuinamente cristãos, homens de Deus, e que te ensinaram a amar a Deus desde pequenininho e você nunca teve um problema com isso. Parabéns, você está prestes a ser arrebatado em 3, 2, 1. Mas a maioria de nós não foi assim. A maioria de nós, gente, vamos lá. Gosto de falar de mim, né? Tem gente que acha que eu me acho, por isso que eu falo de mim. Mas não, eu gosto de falar de mim porque se tem uma pessoa que você pode esperar que fez tudo errado, você está olhando para ela. Eu cresci na igreja. Toda a estrutura de fé que eu carrego comigo, meu amor por Deus, vieram no ensinamento dos meus pais. Só que os meus pais não deram conta de me proteger de tudo que existe de ruim nesse mundo. E em muitos momentos, os meus pais passaram para mim as limitações que eles mesmos tinham na vida deles. Então, nós não aprendemos a ter uma mente cristã genuína, transformada pelo Espírito, e a gente não conseguia entender o que de fato Deus estava querendo liberar sobre a gente. Isso me anima demais, e eu fico assim doida para que você me ouça e você me entenda. Por quê? Porque nós estamos te provando do ponto de vista da ciência como a Bíblia está certa em te dizer que, viu, se você anda numa mente que é governada pelo seu corpo, quando a gente fala de carne, vamos falar do seu corpo humano, você tem uma mente inclinada para a morte. Que morte? Você vai morrer ali assim, puf, morri? Não, morte eterna, que é uma morte severa, é a pior morte que você pode enfrentar. Agora, a mente governada pelo Espírito, ela é inclinada para o quê? Para a vida e para a paz. E o que é interessante, você começa a entender que renovação da mente está estritamente, intrinsecamente conectado com a santificação. É impossível você alcançar a santificação, seguir no caminho da santificação, sem uma renovação da mente. Por quê? Lembra que eu te falei lá no comecinho, que os nossos pensamentos influenciam as nossas emoções, que influenciam os nossos comportamentos, e que pecados são comportamentos que não agradam a Deus? Pois bem,
Nós precisamos renovar o nosso entendimento para que nós possamos ter uma vida santificada. Gente, você já parou para pensar que nada nesse mundo colabora para que você tenha uma vida com Cristo? Pois é. Eu quero te falar o seguinte, parabéns pra você. Eu vou bater palma pra você, sim, né? A gente tem que adorar a Deus, né? Não tô aqui adorando você, mas eu tô reconhecendo o seu esforço em buscar a Deus. Porque não é fácil. A nossa mente não está ao nosso favor, as nossas emoções não estão ao nosso favor, as nossas reações fisiológicas não estão ao nosso favor. Nada nesse mundo, a sociedade coloca uma pressão, tudo ao nosso redor coloca uma pressão contrária à vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então, se você está aqui comigo até agora, sei lá quanto tempo que deu esse vídeo já, meu Deus, e você segue firme aqui, querendo entender como você pode ser um cristão melhor, cara, eu preciso aplaudir você. Sabe por quê? Porque nesse momento você está lutando contra todas as possibilidades para perseverar na sua fé. Se você tem uma mente renovada, guiada, transformada pelo Espírito Santo, você vai ter as ferramentas necessárias para suportar todas essas pressões. Lembra que eu falei lá no começo que pensar é um hábito? Pois é, na medida em que você vai se relacionando com Deus através da sua palavra, através das disciplinas espirituais, e é por isso, gente, que eu não vou me cansar de dizer, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa jejuar para que a sua mente cada vez mais vai ganhando o quê? Força. É igual esses bombados de academia. Já viu aqueles carinha que chega na academia mirradinho assim? Meu Deus do céu, você acha que vai até quebrar na hora que ele levanta a barra. Aí ele começa 1 quilo, 2 quilos. Gente, eu lembrei de mim começando na academia. Um dia você aguenta 1 quilo. Passa a vergonha, né? Que você tá levantando 1 quilo suado. No outro dia, 1 mês depois, são 2. Aí você vai ficando ousada. Aí você pega 10. Gente, um dia que eu levantei 12 quilos, eu tirei foto e postei no Instagram. 12 quilos tá pago. Mas eu comecei com 1. Quando você vai se relacionando com o Espírito Santo, a sua mente vai sendo fortificada e ela vai resistindo e vai se tornando mais fácil caminhar com Deus. Agora, vamos lá, que é o X da questão. Agora você sabe como a sua mente funciona. Deus sabe como a sua mente funciona e justamente por isso ele pede para que você tenha uma mente renovada. Quem que tá faltando na equação que sabe como a sua mente funciona? O sem vergonha. Ele mesmo, o chifrudo. Como diz o meu padrasto, o fedido. O que cheira mal, o capiroto. Ele sabe, tô aqui, né, brincando, mas o diabo sabe como a sua mente funciona. Gente, o diabo tem poder. Ele é um ser muito poderoso. Ele era um anjo. Ele é um anjo caído. Então, ele tem poder. Mas ele sabe mais por ser velho do que por ser poderoso. E se tem uma coisa que ele tem, é paciência. E eu já falei isso pra você aqui no vídeo que eu fiz lá dos motivos que te impedem de viver a vontade de Deus. Se você não assistiu, assista. Eu disse que Satanás tem muita paciência para tentar te destruir. Ele vai investir em você a sua vida inteirinha para te destruir. E como que ele vai fazer isso? De todas as formas possíveis, começando pela sua mente. O diabo sabe que a sua mente é uma ferramenta poderosa. E o que ele faz? Ele age de uma forma sorrateira. A Bíblia fala que ele é a serpente. O que a serpente é? Ela é sorrateira. Ela chega por baixo e você não percebe. E ele age de que forma? Ele age lançando flechas, setas na sua mente, e ele é tão perspicaz que ele faz você acreditar que os pensamentos que estão na sua mente são seus. Vamos voltar um pouquinho, né? Às vezes acho que ficou assim, como assim ele faz eu acreditar que esse pensamento é meu, se esse pensamento não é dele? Eu não saberia identificar. Eu quero que você pense em qualquer coisa agora sonora. Repete pra você aí, eu sou um filho de Deus. Internamente, eu sou um filho de Deus. Qual é a voz que você ouve?
a sua voz. A sua mente, ela é familiar para você, porque ela, de alguma forma, reprograma a sua voz, ela repete a sua voz internamente. Os nossos pensamentos não são silenciosos. Quem tem pensamentos acelerados sabe o quanto os nossos pensamentos são barulhentos e quantas vezes a gente tem vontade de gritar, porque aqui dentro é um barulho sem fim. Eu já passei por esse tipo de situação e, gente, parece que a gente vai enlouquecer quando a nossa mente está acelerada, que a gente está em crise de ansiedade, ou você está num transtorno de pânico. Parece que os seus pensamentos estão gritando tão alto que a sirene ali fora, você nem ouve. E os seus pensamentos, eles têm som. Sim, e eles têm o som da sua voz, muitas vezes. E Satanás faz o quê? Ele distorce os seus pensamentos para que eles pareçam com o som da sua voz e eles se tornem familiar para você. Ele não pode ler a sua mente. Eu preciso deixar isso aqui claro, que Satanás, ele não é onisciente. O que significa ser onisciente? Ter todo o conhecimento. Satanás não tem todo o conhecimento. Então, ele não pode ler a sua mente, mas ele pode ler o seu comportamento e as suas expressões. Tudo que nós fazemos, você vê, né? Gente, eu sou muito caricata. Eu mexo o meu rosto, eu sou muito expressiva, eu me gesticulo demais. Então, pela forma... Gente, eu tenho uma hora assim que o Lucas faz uns negócios assim, eu faço assim pra ele, ó. Ele sabe exatamente o que eu tô pensando. Porque a minha expressão, ela mostra o que veio na minha mente, ainda que você não deu uma palavra. Se a gente consegue reconhecer isso na melhor amiga e a gente é bem sonsinha, você acha que Satanás, sendo poderoso, ele não vai saber reconhecer a sua levantada de sobrancelha? Satanás, ele sabe reconhecer o que você pensa pela forma como você se comporta. Ele vai lançando flechas que são certeiras em direção àquilo que para você é uma insegurança. Então, lá atrás, você aprendeu que você não faz nada de certo. Você faz tudo errado, ninguém te ama, ninguém te quer, ó céus, ó a vida como eu sofro. E ele começou a perceber, por meio das suas atitudes, que você é uma pessoa com tendência à necessidade de aprovação dos outros para ser feliz. Você precisa que os outros te afirmem porque você não sabe quem é. E ele sabe disso como? Observando você, ele tem paciência. Quando algo dá errado, ele chega em você, ele faz assim, ó. Tá vendo? Você não faz nada certo mesmo. Eu não sei nem por que você tenta. Você deveria dar um fim no seu sofrimento, ninguém vai sentir sua falta. E ele começa a soprar pensamentos que para você serão familiares, porque eles se parecerão com a sua voz. Gente, de novo, não é à toa que a Bíblia cita Satanás como a serpente. Deixa eu te explicar como Satanás opera. Ele manda esses pensamentos, mas não é só isso. Ele cria uma cadeia de ações. Ele organiza, ele arquiteta umas situações, né, um conjunto de ações para te pegar. Primeiro, ele vai criar uma série de situações para ir te vulnerabilizando, te fragilizando. Então, ele começa a te colocar em várias situações de grande exposição ao sofrimento. Gente, por isso que é muito importante você andar na liderança do Espírito Santo. Você que é crente e você não está consultando a Deus sobre o que você deve fazer, sobre o que você deve agir, como você deve agir, você não está buscando na palavra, você permite, você abre uma brecha para que Satanás crie situações que vão te vulnerabilizar. Ele não vai acabar com você de uma vez. Mas, por exemplo, gente, eu preciso falar isso aqui. Você estava lá orando, vou ter que colocar a Bíblia aqui que agora eu vou falar sério. Você estava lá orando por um relacionamento e Deus falou que não. Você não vai namorar esse cara. Sabe o que você faz? Ai, isso aqui é o diabo que tá querendo impedir esse namoro. Eu vou namorar sim, porque Deus deve ter propósito nisso. Deve ser por isso que Satanás está revoltado e não quer que eu namore com ele. Aí você faz o que, ô sua tonta? Você namora um cara que nitidamente o Senhor proibiu você de namorar. Sabe o que acontece? Esse cara, ele é tóxico, ele agride você, ele oprime você, ele acaba com você e você sai como nesse relacionamento com uma mente acabada, com uma mente vulnerabilizada, com uma mente insegura, uma mente danificada. Então, Satanás criou um laço para te pegar, para te fragilizar e você caiu igual patinha. Por quê? Porque você escolheu não confiar que Deus tinha uma boa vontade sobre a sua vida, porque ela não te agradava naquele
determinado momento. Só que aí, Satanás, ele tá usando o quê? Uma situação para te vulnerabilizar e ele usa uma outra coisa: pessoas. Satanás usa pessoas que não estão em Cristo ou que não estão atentas em Cristo. Quantas pessoas são da igreja e emprestam suas bocas para Satanás porque não aprendem a ter a língua governada pelo Espírito Santo? Então Satanás vai o quê? Pega uma pessoa que importa para você, usa a língua dela para imprimir algo sobre a sua identidade. Então agora você pensa o quê? Bom, se o meu pai e a minha mãe repetiu a vida inteira que eu não presto, logo eu acredito que eu não presto. Então ele vai agindo o quê? De engano em engano, por meio de situações que vão te vulnerabilizar, por meio de pessoas que vão afirmar mentiras sobre a sua identidade. Ele vai distorcer a realidade que a sua mente está criando e te fazendo ter esses pensamentos que parecem que são seus, mas não são seus. Gente, se você ainda não entendeu porque você não deve confiar nos seus pensamentos, eu não sei mais o que eu falo. Satanás, ele sabe que se ele controlar os seus pensamentos, ele governa as suas emoções, ele governa os seus comportamentos e ele te mantém um escravo do pecado. Entendeu agora porque você não deve confiar nos seus pensamentos? Você pode não confiar em Deus. Tá tudo bem. Você pode estar aí assistindo e achando que eu não tô falando nada com nada, porque você nem confessou a Cristo como seu Salvador. Mas lá no começo do vídeo eu disse que os seus pensamentos humanos, eles distorcem a realidade. Isso é ciência. Lembra que eu falei que pensamentos não são fatos? Você pode não concordar comigo, esse é o seu pensamento. Mas isso não é um fato. E o fato é que a sua mente não está programada para te ajudar. Pelo contrário, é muito mais fácil que você caia em ruínas porque você não tem uma mente adequada. Mas calma, nem tudo está perdido. Eu tô te falando tudo isso para te conscientizar e você ficar aí com medo do que você pensa. Eu quero que você entenda isso mesmo. Você chegue na seguinte conclusão do que eu vou te falar agora. Deus tem total interesse na forma como você pensa. Deus já fez tudo o que Ele podia para que você acreditasse na palavra dele. Gente, Deus não precisa de nada. Ele é Deus e suficiente em si mesmo. Mas Deus ama você, cara. Sabe? Deus ama de verdade. E como Ele sabe como a sua mente é uma porcaria e Ele sabe como que Satanás faz exatamente para te pegar. E Ele te ama tanto. Ele tem muito interesse em cuidar da sua mente, em trabalhar a sua mente. E como que Ele faz isso? Te dando o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma pessoinha da Trindade. O Espírito Santo é o pleno poder de Deus habitando em você. O poder de Deus, o poder criador de todas as coisas, que ressuscitou Cristo dos mortos, é o poder que habita em mim e em você. E eu quero que você reflita sobre o que você tem escolhido acreditar. E principalmente, não só nisso, no que você tem escolhido acreditar sobre si mesmo e sobre as pessoas, e como você pode estar sendo, sim, injusto e cruel com as pessoas. Mas eu quero que você escolha pensar um pouquinho nesses dias, né, que a gente volta na quinta-feira, mas eu quero que nesses dias vocês pense um pouco, reflita um pouco sobre o que é ter o Espírito Santo em você. E a gente nega muitas vezes o poder do Espírito Santo porque a gente não compreende que ele é dentro de nós. Sabe, a gente diminui a ação do Espírito Santo em nós porque a gente não entende que ele é e o que ele pode, o que ele deseja fazer em nós. Ele tem o dever de te tornar irrepreensível. Como que ele faz isso? Te fazendo entender coisas sobre você mesmo para que você possa agir sobre si mesmo. Ele não vai fazer isso por magia. Eu ouso te dizer, sinto muito. Ele vai fazer isso por revelação e entendimento daquilo que já está escrito. E você tem negligenciado o Espírito Santo dentro de você, você não tem nem ideia do que ele é. E ele é o poder de Deus em você. Existe sim uma forma de você ter uma mente renovada. Existe sim uma esperança para você lutar contra a sua mente, pegar esses pensamentos e levá-los cativos a Cristo.
Mas não, eu não vou te falar isso agora, porque eu acho que esse vídeo já tá grande demais e eu vou voltar na quinta-feira para falar como você pode ter a sua mente renovada. Claro, passa pelas disciplinas espirituais, mas a gente vai falar também do ponto de vista da psicologia, como você pode lutar contra a sua mente. Eu não vim aqui te assustar. Não só isso, né? Eu quero que você fique um pouquinho assustado, porque eu quero que você se sinta compelido a sair dessa zona de conforto. E você não vai sair da zona de conforto se você achar que tá tudo bem. Você precisa de situações desconfortáveis para sair da zona de conforto. E eu quero mesmo te ajudar a vencer aquilo que eu venci em Cristo, que foi a minha mente. Eu sofri mesmo, gente, por 30 anos da minha vida com uma mente que estava jogando completamente contra a minha salvação. Sabe, gente, teve uma época da minha vida que eu aceitei que eu ia pro inferno. Olha só o que Satanás colocou na minha cabeça, que eu era perdida mesmo, que eu não era salva. E eu acreditei genuinamente nisso durante muito tempo. E eu só aceitei o inferno na minha vida um dia. Mas eu passei por isso para que você não precise passar. E eu prometo para você que eu vou compartilhar exatamente a forma como o Senhor me ajudou a vencer, para que você possa vencer também. O vídeo de hoje é esse. E eu espero que tenha feito sentido para você. Eu quero que você se sinta abraçado pelo Espírito Santo. A gente vai combinar aqui que a gente não vai ter dó da gente. Você não sabia até agora. Então, o que ficou para trás é passado. Você vai fazer, sabe o quê? Tá se sentindo culpado? Se arrependa. Deus, me perdoa. Eu deixei de abusar minha mente contra mim. Acabou. Deus já perdoou o seu pecado se você se arrependeu de verdade. Agora você não precisa se sentir um coitadinho. Eu não vim aqui para que você se sinta mal consigo mesmo. Mas eu vim aqui te encorajar para que você saiba que existe uma outra alternativa. E a gente vai conversar sobre isso no próximo vídeo, tá certo? Um grande abraço, como sempre, um beijo no seu coração. Pega esse vídeo no nome de Jesus e manda para quem você acha que precisa. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!